Começa agora mais uma Ana Karina entrevista aqui pela AltV, também pela nossa TV Guarulhos. O meu entrevistado de hoje nasceu no bairro do Belém, aqui na capital paulista. Filho do seu Djalma e da Dona Maria, ele foi feirante, acredita, e vendia frutas e tempero na feira. Mas virou jornalista, o bichinho picou. E hoje vai ter fubá grosso aqui no nosso programa. Eu estou recebendo uma das pessoas mais humanas, mais simpáticas, mais competentes que eu conheço. O jornalista Tiago Rocha, que conseguiu tirar do Silvio Santos que o grande comunicador do Brasil compraria a TV Globo parcelada. Vou contar essa história pra gente. Tiago, obrigado pela presença. Ana, obrigado. Você sabe que eu já estou falando contigo emocionado, porque é muito engraçado, né? Você me lembrar que eu fui feirante. Eu tenho um orgulho disso, cara, porque o feirante acorda muito cedo, chega muito tarde em casa e vê que em 30 anos, eu tenho 33, tudo isso aconteceu, é muito legal. Então vamos começar do início? Vamos começar do início. Eu falei que você nasceu no bairro do Belém. Aqui... Como é que foi a infância do Tiago? Foi justamente ali na Rua Herval, que é uma rua muito tradicional do Belém. Ficava muitas vezes dentro de casa, outras vezes me divertia com os colegas no Pequeno Mundo, na própria Rua Herval, que era um colégio maravilhoso que tinha ali. Mas foi uma infância assim meio solitária, porque eu era filho único. Então, assim, sempre muito paparicado, evidentemente, pelo vô, pela avó. A minha diversão era ver o trem, porque ali no Belém passa a linha de trem justamente em cima da Salim Maluf. E aí eu sempre pedia pro meu vovô, me leva a ver o trem. Então ele me levava para ver o trem. Era assim, uma infância que poucas pessoas, eu acho que hoje tem, né? Porque hoje a gente está muito condicionado à tecnologia, está muito condicionado aos próprios videogames. E aquela era uma infância mesmo, de brincar, de fazer um pipa, de não dar certo, entendeu? Tentar fazer um pipa com barbante. Então, eu tenho muita saudade da infância. Eu também sou filha única. Filho único é ciumento? Filho único é ciumento, claro. Com amigos, com tudo? Com tudo. E principalmente quando você descobre que vai ter um irmão. Porque aí, você quer muito. É muito louco isso, né? Porque você quer muito. Não quer. Você vai dividir sua atenção, vai dividir os presentes. É isso. E você, vai dividir o amor. O desconhecido é muito louco. Porque quando você sabe onde você vai, eu vou na rua tal, ok. Mas quando você não sabe, mas será que eu vou pegar muito trânsito? Será que vai ter congestionamento? Será que é uma rua segura? Será que tem estacionamento do lado? Então, o desconhecido faz com que a gente tenha um monte de pontos de interrogação. E esse era um dos pontos de interrogação que eu tinha. Será que eu vou ser menos querido se eu tiver mais irmãos? Será que vai existir essa divisão? E não existe a divisão. Você foi um filho tranquilo? Você deu trabalho pro seu Djalma, pra Dona Maria? Não. Você era danado? Tranquilo. Dava problema nas aulas de matemática, né? Nas aulas de matemática não tem jeito, tinha que virar jornalista. Faz que nem eu, conta nos dedos aí? Quanto que é 4? 5, 6, 7, 8, 9. Sobe um, aí vai cortando. É um barato. E assim, mas eu fui percebendo essa minha facilidade pela comunicação quando os professores na sala pediam para eu ler. Não tem sempre aquela parte, lê o parágrafo 2, aí lá vai o Thiago. E sempre. Aí eu fui, sabe, e sempre admirei os palhaços. Porque na minha época, os apresentadores eram palhaços, né? Então eu venho de Bozo, eu venho de Atim Espirro, eu venho de uma infância mais lúdica. Claro que existiam as apresentadoras, mas os palhaços eram aquela coisa. E eu sempre falava pra minha mãe, eu quero ser palhaço. Aí, né, palhaço, eu sempre estudei em escola de padre. Que coisa maluca. Porque o palhaço, aí depois eu vim entender que o palhaço que eu queria ser não era palhaço, era apresentador. Comunicador. Exatamente. E aí, porque aí eu falava palhaço ou padre. Em um determinado momento eu achei que eu queria ser engenheiro agrônomo, porque eu sempre gostei de mexer com terra também. Aí eu falei, não, engenheiro agrônomo não, vou ter que mudar de São Paulo. Embora a gente odeie essa maluquice de São Paulo, esse corre-corre, a gente não sai daqui. Agora o feirante aconteceu como? Como é que foi isso? Meu tio tem barraca de frutas até hoje. Tem até hoje? Tem barraca de frutas até hoje. E eu desde muito pequeno ia ajudá-lo. Sempre para não atrapalhar os estudos, sempre no sábado e domingo. E sempre, sabe, gostei. E a comunicação, né? Aí é que eu fui perceber. Se você for perceber... Você tinha alguma frase de efeito assim para atrair a freguesia? Olha o tamanho da mercadoria, entendeu? Dá só uma olhada no tamanho do mercado. Porque assim, era Quantos anos você tinha nessa época, você lembra?
8, 7. E você já tinha essa coisa Já de ia, criar... já ia. Eu me lembro de um dia que eu mexi, porque assim, o feirante tem a O tamanho malícia, da né? mercadoria, eu acho que isso é novidade. Aí tinha uma mulher muito gordona, assim, né? É. Aí eu falei, olha o tamanho da mercadoria. Pivete, uma pivete de muito... Aí ela chegou assim, furiosa. Eu vou levar você para o Instituto da Criança e do Adolescente. Devia ser a FEBEM na época. E tinha uma FEBEM justamente ali, porque a feira que meu tio fazia era no Jabaquara. Ah, do Jabaquara. Mas do Belém também tinha um unidade. Tem. Mas essa do Jabaquara é bem ali no centro de exposições, agora mudou a feira, não sei onde está, mas bem no centro de exposições ali da Imigrantes. E nos domingos, ali tinha a feira e mais para baixo uma FEBEM. E aí eu já morri de medo, né? Aí eu comecei a pensar melhor na hora de fazer essas brincadeiras. Mas aí tinha outras... E nunca foi por necessidade, tá? Porque às vezes... não, é sempre por vocação de ter o meu dinheiro. Você teve uma vida tranquila? Sua família tinha... Família classe média, sempre foi classe média. Minha mãe sempre trabalhou muito para sustentar a casa. O que ela fazia, muito. Sua mãe? Minha mãe foi supervisora de vendas. Trabalhou em uma empresa a vida toda. Foram 40 e poucos anos de trabalho. Igualzinha a minha, mais uma coisa em comum. Tá vendo? E ela se aposentou há 2 anos. Que eu falei para ela, mãe, acho que chegou a hora, né? Acho que chegou a hora de você viver. Acho que chegou a hora de você curtir a vida, de aproveitar. Porque minha mãe, todas as férias que ela tinha, ela vendia. Porque ela conseguiu me educar num dos colégios mais caros de São Paulo. Uau. Mas não não, esse é o colégio mais caro. Para te dar realmente uma base, entendeu? Que escola que você estudou? No Agostiniano São José, no próprio Belém. Então, ela, mesmo com as dificuldades, porque hoje uma família de classe média, infelizmente, não consegue ter um ensino desse. Tem que fazer das tripas do coração, entendeu? Porque essas escolas, e isso é que a gente fica chateado, né? Quando as pessoas falam, não, porque o ensino público... Não, existem boas escolas, mas infelizmente as escolas não conseguem se equiparar ao ensino particular, né? Porque existe uma cobrança maior, uma obrigação maior, uma coisa maior que a gente... A própria estrutura mudou. Eu fiz escola pública até minha 8ª série. Minha mãe fez. A fez. antiga 8ª série. Depois que eu fui para uma escola particular, eu tenho uma alicerce, estudei no Colégio Batista Brasileiro, apesar de ser católica, para ter uma base para o vestibular, para ter, né? Mas a escola pública, naquela época, tinha uma qualidade diferente. Minha mãe sempre falou. Agora, a coisa que eu sinto mais falta é a questão do respeito com o professor. Naquela época a gente tinha, eu posso ir ao banheiro? Imagina, eu ficava no paredão. Sair, posso não sei o quê? Eu fiquei no paredão. O hino, a gente cantava o hino toda quarta-feira. Na minha escola, todos os dias, antes de entrar. Então, eu vejo hoje os professores, eles ficam de mãos atadas, eles não podem fazer nada, porque tudo vou para a delegacia de ensino. O professor não tem mais autoridade. É claro que existem professores escrotos. Claro. Por exemplo, um chegou para mim... Toda. Uma vez chegou para mim e falou assim que eu era burro. Porque eu não conseguia entender. Na verdade, eu não conseguia entender e ele não conseguia me ensinar a geometria. E aí ele chegou burro. Eu falei, mas Einstein não gostava de matemática e foi quem foi. Mas você nunca vai ser o Einstein. Eu falei, você não sabe. E aí eu adoraria conseguir encontrá-lo, entendeu? Para mostrar que a gente não precisa ser bom de matemática para ser um cara decente, um cara honesto, um profissional esforçado como eu sou. Então assim, aliás, um abraço para você, professor Atílio, do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, tá bom? Se lembrar, você chama ele de burro, olha onde ele está hoje. Tá vendo? Então esse que é o grande barato. Eu recebi um texto essa semana, eu não sei se quem é o autor, mas sobre o Thomas Edison. Né? Ele foi expulso da escola, o professor não disse, mandou um bilhete para a mãe dele, e no bilhete, aí ele perguntou para a mãe, o que está escrito no bilhete? Que o seu filho é muito inteligente, é melhor a senhora ensiná-lo. Passaram-se anos, ele virou o Thomas Edison, e um dia a mãe dele faleceu e ele encontrou esse bilhete. Aí ele abriu, o contexto era outro. Seu filho não pode conviver com essas crianças aqui na escola porque ele não tem condições de aprendizado. E a mãe deu outro teor, aquele bilhete, e ele virou Thomas Edison. Que era para poupar, né? Nós temos Einstein, Thomas Edison, Beethoven, e etc, 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 etc. Agora, como é que você descobriu a comunicação? Tudo bem que você já tinha essa vontade, mas
quis em algum momento ser engenheiro agrônomo, mas quando foi a decisão final? Em que momento você falou, não, eu vou para a área de comunicação? A decisão final foi quando eu assisti o canal comunitário da cidade de São Paulo. O canal comunitário? É, o canal comunitário. Por quê? Era primórdios da multicanal, TV a cabo, aquela coisa toda, e eu olhava e falava, putz, eu queria apresentar um programa. Como é que eu vou apresentar um programa? Não, eu vou ter que ser o filho do dono, ou então eu vou ter que ter o meu programa, mas como é que eu vou ter meu programa, tal, não sei o quê. Bom, beleza. Aí eu via alguns programas que... Você não estava na faculdade. Imagina, estava longe. Eu era balconista. Você teve outros empregos. Eu era balconista. Dos 15 aos 18 eu fui balconista, registrado. Trabalhava numa loja de embalagens e artigos para festa. E aí eu ficava olhando, a televisão sempre me fascinou. Ficava olhando e eu falei, gente, mas esses cantores não são tão famosos. Será que se eu fizer um show, eu vou conseguir, né, apresentar essa coisa toda? Aí, beleza, peguei meu salário, eu juntei alguns meses do meu salário, aí aluguei uma caixa de som, levei minha mãe também para fazer um cenário, aquela coisa toda, que eram sabe esse plástico que a gente coloca em festa de aniversário, plástico preto? Sim, Você amarra, tal, não sei o quê. E lá na Praça Sampaio Vidal, na Zona Leste, na Vila Formosa, tinha um palco. Falei, acho que eu vou fazer aqui. Aí comecei a ligar, oi, você conhece tal? Aí caí numa assessora chamada Maria Inês Wolff, que me ajudou muito. Ela foi durante muito tempo assessora da Vanusa. E ela falou... eu sei quem é a Maria Inês, claro! E ela gostou do meu papo, assim, sem me conhecer, gostou pelo telefone e começou a me ajudar. Falou, essa pessoa acho que topa, essa pessoa acho que topa. Bom, beleza. Aí eu fiz o primeiro de forma muito tímida. Já no segundo... Mas você cantava? Não, eu apresentava e chamava como se fosse um programa de variedades, assim. Chamava, o fulano que quer cantar, entra! No meio da praça? No meio da praça. E aí... Você tá brincando? Aí eu falei assim, bom, mas precisa de um pouco mais de divulgação. Aí no outro, a gente fez um folheto em folha de papel sulfite, colocou 4 assim, e depois cortava. Isso foi até a mãe da Érica, a Beth, que fez para mim. E aí eu entregava também. No próximo eu entregava, porque eu queria mais público. E aí eu fazia o maior e colava no poste como lambe-lambe. Parava no sinal, falei, pô... Eu era o cara que apresentava, era o cara que pagava a conta, não ganhava nada, aliás, só perdia, porque... Era gratuito? Era gratuito, então, enfim. Aí eu conheci o Luiz Guimarães, e na época os Chiquititos estavam fazendo o maior sucesso, a primeira versão dos Chiquititos, e ele me levou alguns, e isso atraiu um público maior. Aí eu fui conhecendo outras pessoas. Nesse segundo já existia um público maior. Bom, passado o tempo, falaram assim, Thiago, tem um evento para apresentar. Eu falei, pô, já estou no lucro. Porque eu não vou precisar fazer toda essa traquitana, preciso fazer toda essa logística, colocar dinheiro do meu, não vou ganhar um centavo, mas pelo menos já, né? Vou lá e me mostra. Mostra a cara. E aí, eles estavam gravando um telegrama legal era na época do Gugu. O diretor era o Maurício Nunes, a Luciane Barco, que era a produtora. E aí ela chegou para mim, Tiago, deixa eu perguntar, você já fez televisão? Eu falei, não, nunca fiz. Você gostaria de fazer? Meu Deus. Falei, não, no SBT, Gugu dando 30 pontos, entendeu? Eu falei, claro. Então. Aí ela falou assim, não, então, porque assim, a gente paga R$200 de cachê, nós estamos falando de 10 anos, se 200 pratas já é bom hoje, né? Trabalhar 1 horinha, 2. Exatamente. Eu falei, claro. E aí eu comecei a fazer os telegramas legais pro Gugu. Fiz alguns, depois eu mudei, fui para um outro canal, mas aí era tudo de mentira. Aí eu falei, não é possível. Como assim? É porque era fake. Os do Gugu sempre foram verídicos. Tudo. E aí um outro não era. Era armado. Aí eu falei, putz, eu não quero. Isso existe até hoje. Eu falei, eu não quero ficar aqui, acho que não tem a ver. Mentira. Claro. Para mim não serve. Pode servir para outra pessoa, mas para mim não serve. Claro. E aí eu mudei. Aí depois mudou tudo a direção, eu falei, e agora? Aí eu fui fazer faculdade de rádio e TV. Mas antes eu fiz curso técnico de publicidade. E nesse curso técnico de publicidade, eu tive um professor chamado Celso Liquio, que falou, você imposta a voz. Eu falei, como é que imposta a voz? O que é isso? Não, você tem um jeito certo de falar. Ele fez um trabalho de rádio, e aí um trabalho de conclusão de curso foi sobre rádio.
E aí nessa rádio experimental eu era o locutor, eu falei, é isso que eu quero. Terminou o curso de publicidade, eu já fui para a faculdade de rádio e TV, eu falei, agora. Aí eu fui, né? E aí depois disso daí, fui passando por alguns lugares. Meu primeiro estágio foi no 89, eu atendia telefone no 89. O que você quer ouvir? Não sei o que, quero Fear of the Dark, entendeu? E nunca foi minha praia o rock. E aí eles quiseram dar uma puxada no meu tapete, e aí... Que não é nada comum na nossa área. Inclusive a Mariana Godoy falou isso, eu falei, pô Mariana, que bom escutar de você, né? Porque a Mariana ficou 23 anos na Globo, não que ela foi... É que ela falou que tentaram várias vezes puxar o tapete dela, e é bom a gente ver que grandes personalidades, grandes exemplos... São as mesmas coisas que a gente. Né? Os prazeres e as dores que a gente sente. E aí um dia, lendo o jornal Folha de São Paulo, na coluna do Daniel Castro, eu vi que estava nascendo uma TV na internet. Que TV é essa? E aí, como estavam querendo me puxar o tapete lá, eu decidi mandar um e-mail. Mas ninguém, que TV é essa, tal, não sei o quê. E aí me respondeu uma menina chamada Luciana Morales, que eu tenho a maior gratidão por ela. Ela me respondeu e falou, olha, a gente tem vaga aqui para operador de áudio. Você manja? Não manjava nada. Manjo, claro. Cara, sempre fui. Eu precisava sair lá da rádio, porque eles estavam querendo puxar meu tapete. Aí vim pra cá. Cheguei na UTV e comecei a olhar um monte de gente bonita, sabe? Uns apresentadores jovens. Eu falei, puxa vida, meu sonho de ser apresentador lá do passado. Foi um investimento top na época. E assim, e eu pensando na minha cabeça, né? Pô, tô na TV, tá começando, será que vai ter uma vaga pra mim? Eu falei, Luciana, deixa eu falar um negócio pra você. Como é que vocês escolheram esses apresentadores aí? Aí ela falou, são amigos, a gente falou de amigo a amigo, fizemos cast e entrou. Eu falei, que eu pensei que tinha uma agência de modelo, uma agência, como tem agência de modelo, tem agência de apresentadores, agência... E aí eu queria saber, por que você já fez? Eu falei, já apresentei alguns eventos, já fiz algumas coisas. E aí eu não sabia, por ironia do destino, uma das pessoas, um homem, porque eram 7 casais de apresentadores que iam estrear a emissora. Mas um desses homens tinha assinado contrato com alguma emissora, não sei nem se foi o Disney Channel, mas alguma emissora, e em cima do lance ficou uma vaga e ninguém sabia. Aí eu fiz o teste. Você estava no lugar certo, na hora certa. Existe isso muito, eu acredito muito nisso. É o que o Celso Portiolli uma vez me disse, coincidências não existem, coincidências são pequenos milagres onde Deus prefere não aparecer. Dizem que é uma coincidência. É verdade. Eu acho que não, falou assim, vai lá, enfim, dá uma... E aí a minha carreira começou, entendeu? Aí eu fui passando por vários lugares. O que você fez aqui na UTV? Na UTV, o que eu fiz? Tudo. Porque nós éramos em 7 casais de apresentadores para cobrir as 24 horas de programação da emissora. Então a gente apresentava programas de 4 em 4 horas. E a época você estava na TVA também, né? Tinha um determinado momento que estava para a TV. A gente colocou, estreou e era muito louco. Porque quando a gente fala hoje, vídeo na internet, as pessoas, é muito comum. Você pega o seu iPhone, você pega o seu tablet, você pega seu celular, existe. Mas naquela época não existia YouTube, cara. É verdade. Então assim, imagina você receber isso quem estava apresentando. E caía muito, né? Muito! Mas, e as pessoas vendo isso com os olhos, entendeu? Assim, porque a Marluce Dias, que na época era a toda poderosa da Globo, mandando fax na mesa do Luquete, parabenizando a transmissão, porque ela estava conseguindo assistir e estava vendo aquilo maravilhada. Então, assim, pessoas que... Você imagina pra mim, né? Era mágico na época. Não, a Marluce está assistindo um negócio que nós estamos fazendo aqui e eu até tempo atrás eu estava atendendo o telefone e mais tempo atrás eu estava apresentando show na Praça Sampaio Vidal e antes eu estava vendendo tempero na feira. Aí eu falei, meu Deus do céu. E aí fui trilhando o caminho, que é o grande barato. O Luquete foi muito visionário. Ele, a equipe dele... Ele acreditou muito. Ele acreditou. O Alexandre Hércules, que estava com ele também Querido, na época. beijo, morri de que eu saudade adoro de você. o Alexandre Hércules. Então, foram pessoas que apostaram na ideia e viram antes que era possível, sim, fazer transmissão de vídeo na internet. Que programa que você fazia aqui? Primeiro era... o primeiro da manhã, eu não lembro como é que chamava. O da tarde eu lembro porque foi o que eu batizei, que era Tarde Demais. Que aí tinha 2 coisas, né? Era tarde demais, de legal, ou tarde demais para você não perder. E tinha o Alta Noite,
Tinha o Madrugadão, a gente fez também. A gente fez... Cara, era assim... Vou te falar da minha escala. A gente apresentava vários. Até hoje, Vários, né? ixi. No final de semana a gente fazia 8 horas. Direto de programa. E o Luquete pagava bem? Ele pagava mais que eu ganhava na rádio. Ele que pagava mais que eu ganhava na rádio. Você saiu bem nessa. Foi muito melhor, foi muito mais que eu pagava na rádio. Aí, por exemplo, se hoje fosse segunda-feira, eu apresentava das 10 às 14. Aí, se fosse terça, eu apresentava das 14 às 18. Se fosse quarta, eu apresentava das 18 às 22. E se fosse quinta, eu apresentava das 22 às 2 da manhã. Eram sempre 4 horas. E assim, o organismo era uma maluquice, cara. Porque cada dia você estava no horário... O biológico ficou maluco. Maluco. E eu tive colaboração também dos professores da faculdade, porque eles entendiam, porque 10 horas eu fazia faculdade de manhã. E sempre o professor, ele passou um pano. Eu queria lembrar o nome dele para agradecer. Porque sempre nas aulas dele... Mas rádio e TV aonde? Na São Judas, da Moca. Eu sou Zona Leste, né? Tenho uma hora orgulho. Moca, meu! Moca, bello, o lugar dos canoli, da pizza, tutti buona gente. Você mora lá até hoje? Moro na Vila Diva, que é meu bairro, não saio de lá. Eu amo o meu lugar. A gente vira bairrista, né? Eu amo, porque assim, conheço todo mundo me conhece, as pessoas me tratam bem, sabe? Sou super bem acolhido. Vou no contrafluxo para televisão, você entendeu? Porque enquanto as pessoas, os meus horários para ir para a Rede TV são sempre, eu estou sempre indo e as pessoas estão sempre voltando. Então, para mim, embora seja longe de distância, 30 quilômetros, mas é um tirinho, porque a gente vai rápido, né? A UTV durou quanto tempo na sua vida? Pouquíssimo tempo. Tiveram algumas pessoas que, a gente fala dos desprazeres, e algumas pessoas, sei lá, não me quiseram ou quiseram puxar meu tapete, mas eu fiquei uns 8 meses na UTV. E aí fui para a América Online, também numa coincidência do destino. Porque mandaram um e-mail, precisamos de um estagiário de rádio e TV do primeiro ou do segundo ano, eu estava no terceiro. Aí eu mandei, eu falei, eu estou desempregado, não sei para onde ir, porque infelizmente as vagas de televisão a gente não encontra nos classificados, a gente tem que, né? Pôr a cara para bater. E aí eu mandei. Fizeram lá várias entrevistas e eu passei. E foi um lugar maravilhoso. Porque o que eu aprendi na UTV... Você levou pra lá. Exatamente. Eu não pude fazer porque o ciclo encerrou, eu fui fazer lá. E lá eu fiquei 3 maravilhosos anos. Só que infelizmente a empresa decidiu sair do Brasil. Você fazia programa lá? Você implantou isso lá? Isso. Na verdade eu tinha uma chefe que chamava Roberta Pereira, mas eles ficaram deslumbrados com o lance do vídeo na internet. E lá eu comecei, a celebridade começou a entrar na minha vida. Porque eu apresentava... Você começou a falar dos outros. Porque as pessoas eram tímidas. Os jornalistas lá da redação, eles eram tímidos. E sempre tinha o ao vivo, que era o chat da América Online com as celebridades. E como eles não gostavam, eu sempre ia apresentar. Nessa de sempre ir apresentar... A Carol Riga, a Soraya Yoshida, a Roberta Pereira, que são pessoas que trabalhavam conosco lá na América Online. Põe o Thiago. E nessa eu fui. E aí você vai conhecendo um, você vai conhecendo outro, vai tendo... Então quando as pessoas falam... Qual foi tua primeira celebridade? Você lembra? Qual foi a primeira celebridade que você entrevistou? Não lembro, de verdade, porque aqui na UTV eu também entrevistei muitas celebridades. Aqui você lembra? Aqui... Cara, me lembro do Roberto Justus, quando não era Roberto Justus, passando na UTV para conhecer. Assim, a gente estava apresentando o programa, eu e a Amanda Klein, e o Roberto Justus, porque a UTV era toda de vidro, assim, toda envidraçada. Sim, e aí era um aquário. Exatamente. Eu vi o Roberto Justus, e as pessoas falaram, esse é um dos maiores publicitários do Brasil, tal, não sei o quê. Depois ele... nacionalmente ficou conhecido porque foi pra frente do vídeo. Começou a cantar, não deu muito certo. Aí ele foi. Dizem que uma das provas de resistência da Fazenda vai ser escutar 2 vezes o CD do Roberto Justus sem parar. Que dó. Aí vai ter um vitorioso, com certeza ninguém vai aguentar. Mas você entrevistou o Roberto? Não cheguei a entrevistar o Roberto. Cheguei a entrevistar a Viviane Braffman, que foi a menina que ganhou o primeiro aprendiz, que deve estar com ele até hoje. Vixe, mas quanta gente passou. Olha, que eu me lembro, assim, porque isso, gente, isso faz muito tempo. Isso tem quase 15 anos. Tempo entendeu? voa, né? Mas muito. Me lembro de ter entrevistado o Marco Mastronelli, o Alexandre Frota, já na UTV. Eu tive 2 passagens pela UTV. Eu tive essa passagem
e uma breve volta ensaiada com o Thiago Parigiani, mas também acabou matando, não dando muito certo. Mas eu tenho a maior gratidão, o maior carinho pela UTV. É uma escola, né? Foi uma grande escola. A gente acaba acreditando em sonhos, né? Porque isso foi um grande sonho do Luquete. Exatamente. Ele investiu tudo que ele tinha aqui dentro, acreditando nisso. Tudo. Né? A gente ganhou um prêmio ESSO. Né? A época que eu estava aqui, conseguimos ganhar um prêmio ESSO. Muita gente trabalhou assim, com a cara e a coragem, como ele também fez. E a gente chegou num lugar que muita gente nunca chegou. Exatamente. Ao prêmio ESSO de jornalismo. Exatamente, que é a referência, né? Até hoje. E muita ele é gente referência. torceu contra, né? Muita Aquilo gente. que você falou. Mas porque da mesma forma que as pessoas gostam de você de graça, elas te odeiam de graça. E esse que é a grande dúvida, né? Por que você me odeia? O que eu te fiz? Isso é tão bom, né? Eu queria ser você. Exatamente. Né? Isso então, é muito comum na nossa profissão. Mas eu aprendi que a gente não pode, com todos os percalços, com todos os problemas, com todos os nãos que as pessoas passam pra gente não tem que desistir. Você é muito otimista. Sou muito otimista. Pensou em algum momento em desistir? Te bateu depressão, tristeza? Que momentos te deixaram, vamos dizer assim, triste? Eu já chorei. Mulher chora, né? A gente chega em casa. Eu tive uma fase muito difícil um tempo atrás no trabalho. E eu, ao invés de falar com alguém, eu chegava em casa e chorava. E às vezes agredia as pessoas que não tinham nada a ver com isso. Mãe, filho, namorado. Aí você acaba descontando em alguém. A gente chora. E você? Já chorei. Meu sonho sempre foi trabalhar no SBT. E eu consegui trabalhar no SBT. Alguns amigos, um deles que trabalhava na UTV também, que eu trouxe para trabalhar aqui na UTV, outro que eu conheci nas andanças da vida, aliás e um colega de faculdade. O Ratinho estava precisando de um fofoqueiro no programa. E aí, porque ele tinha aquela caixa premiada, e a caixa eram 3 caixas, uma tinha um macaco que você não ganhava nada, outra você podia ganhar um carro. O Ratinho fez cada coisa. E naquele momento, era só uma caixa premiada, mas precisava dar uma esticada nela. Mas isso foi depois do American Online? Foi depois da American Online. Depois da American Online, depois da Gazeta. Você fez o que na Gazeta? Na Gazeta, eu participei de 3 programas da Gazeta. Fiz... O primeiro que eu comecei foi o Mix Mulher, que era um programa de sábado de manhã. Aliás, ele ficou muito bacana, porque ele chegava a ficar em 4º lugar. Nossa. Era o melhor da programação da Gazeta no sábado de manhã. Quem apresentava era a Regiane Tapias. Aí, por ironia do destino, ela ficou grávida. Ela já entrou no programa, ganhou o programa grávida. Você e aí eu fui lá fazer fofoca e vi meu sonho desmoronar mais uma vez. Eu falei, gente, mas e agora? Tal, não sei a fofoca aconteceu por acaso? Não é fofoca, né? Eu contar histórias de celebridades, que na verdade a maioria é verídica, né? As pessoas, por mais que neguem... E todo mundo gosta, né? É só chegar na banca de jornal, ver quantas publicações você tem de celebridades. Eu prefiro muito mais fofoca do que sensacionalismo. Então... Né? Eu prefiro assistir TV mais light do que Cidade Alerta. Pelo menos você ri e fica sabendo das coisas. Mas a celebridade veio da American Online, porque eu além de fazer os bate-papos com as celebridades, eu também fazia... algumas matérias, algumas notinhas, enfim, cobrir carnaval. E aí você vai tendo, as pessoas vão confiando em você, né? E vão te dando essa informação. Depois eu trabalhei no site O Fuxico, com a Esther Rocha. Foi, assim, uma pessoa muito querida. Passei por 2 oportunidades no site O Fuxico. Quando a gente gosta do lugar, a gente passa mais do que uma vez, né? E aí depois teve esse lance do SBT. Porque precisava de um cara de fofoca. Eu trabalhava no site O Fuxico, sempre foi referência. Bom, aí migrei. Fui para lá, para o SBT. E nessa daí, uma vez o Silvio, naquelas maluquices, não, agora o programa, que era o programa o Ratinho estava à tarde ainda. Não, a gente vai mudar o programa para policial. O Ratinho vai voltar a fazer policial. Eu falei, putz. Que era bater o cacetete na mesa. Eu conheci o Ratinho na Gazeta fazendo isso. 190 Gente. Né? Eu trabalhava lá naquela época. Eita. Eu fiz futebol, né? Caramba. Meu Deus do céu. Como é delícia recordar o passado. Até hoje eu não me conformo com isso. E aí eu fui o primeiro a rodar. Mas aí eu entendi. Eu falei, será que tem alguma coisa? Não entendi. Mas aí depois eu tive uma segunda passagem no SBT, porque eu tava desempregado e fui fazer uma matéria para o Super Pop. Mas eu não sei por que cargas d'água. Eu decidi pedir o carro da Rede TV, no SBT,
ia com o meu carro até o SBT, via os colegas e tal, e nesse dia, em mais uma das coincidências do destino, eu passei lá na sala de produção e o Valtinho Scaramuzzi, que é o diretor, que eu adoro. O Gordinho? O Gordinho, adoro esse cara, tenho a maior gratidão por tudo que ele fez por mim. Tá com o Ratinho até hoje. Tá com o Ratinho até hoje. Falou, Tiaguinho, o que você tá fazendo? Falei, Valtinho, eu tô lá com a minha casa de açaí, porque eu já tinha minha casa de açaí, vendi açaí, claro, para garantir meu, né? Porque eu via que isso tudo é muito louco, a velocidade que você entra e a velocidade que você sai. E eu precisava pagar minhas contas, né? Que elas não esperam, conta de água, luz, telefone, enfim, as nossas vontades, elas não esperam. Você vive com a sua mãe até hoje? Vivo com a minha mãe, não saia. Ela tá, mãe, tá ferrada, não saia. Tá ferrada. E aí eu passei lá e ele falou, Thiago, eu falei, Valtinho, se você souber de alguma coisa, se você puder me indicar, eu agradeço, né? O que você tá fazendo? Eu tô com a minha casa de açaí, tô fazendo a rádio do Portioli. Você fazia a rádio mundial, né? É a Rádio Ótima. É ótimo. Ótima. Que é a Limpim da Monhangaba. Mas se você souber de alguma coisa, eu estou aí à disposição. Não, porque tem uma vaga. Acabou de sair uma menina aí e tem uma vaga. Eu falei, mas o dinheiro é pouco, Thiago. Eu falei, mas Valtinho, eu estou desempregado, cara. Eu preciso trabalhar. Pouco ou muito, já é pelo menos um fixo. Não, então beleza. Você conhece? Aí fui conhecer a pessoa lá, que era minha chefe e tal, não sei o quê. Beleza. Fazer o quê? Lá, eu pegava, fazia pauta, né? E fazia a produção das matérias do jornalismo, da Madalena Bonfilioli e do Ney Inácio, que foi, assim, pessoas também que eu aprendi muito. Que, Madalena, eu estava nascendo... Madalena é mito. Eu estava nascendo, Madalena já estava com o microfone na mão, pô. Já estava chorando na televisão. E o Ney a mesma coisa. Eu adoro a Madalena. Foram pessoas extremamente generosas, mas aí por um ciúme, porque eu tinha uma agenda e as pessoas iam pedir para mim, aquelas coisas de... me mandaram embora. Mas não tem problema. Aí é que eu chorei. Eu demorei tudo isso para falar, porque aí eu chorei. Porque a hora que eu achei que estava no trilho, me puxaram o tapete. E aí, cara, eu não saía do meu quarto, ia para academia, essa era a minha rotina. E assim, assim, muito. Eu falo, mas e agora? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Quem eu chamo? O que eu faço? E graças a Deus existem as redes sociais. Graças a Deus, que nos permitem estar perto. Aquela época já tinha Face ou era Orkut? Não, essa época aí é uma época até recente, porque como foram 2 passagens no SBT, essas passagens demoraram 1 ano, já existia Twitter. Nossa. E uma pessoa chamada Vildomar Batista já estava no Twitter, ele já tinha me convidado para 2 vezes participar daquele Máquina da Verdade que ele fazia, ele era diretor do Tudo é Possível da Ana Hickman. Já tinha esse programa na Record? Já tinha, na Record, né? Era na Record. Uhum. E ele ia montar a produção do programa da tarde. Ele estava como diretor, ia montar o programa da tarde, ia com um grande investimento. Ana Hickman e Brito Júnior, eles iam sair do Hoje em Dia, fazer essa transição. E aí eu mandei uma DM para ele, uma mensagem privada para ele. Eu falei, Vildomar, você tem vaga aí? Ele respondeu, ele falou, eu tenho, mas não é para o vídeo. Eu falei, mas eu queria trabalhar com você. Ele falou, você está falando a verdade? Isso mandando, né? Eu falei, mano, Vildomar. Eu falei, é outro cara que o que eu tenho de idade tem de profissão. Aí ele falou, se você estiver falando a verdade, manda para mim o seu telefone que amanhã eu vou mandar a minha secretária te ligar. Quantas pessoas já te prometeram uma coisa e você falou assim, agora eu vou sair dessa fase? Tem telefonema que eu estou esperando há 5 meses. E a gente é o tipo da pessoa que a gente não fica ligando. Não, quer bem, não quer amém. Combinado é combinado. Não vamos ser chato, né? Mandei o telefone da forma despretensiosa. No outro dia, toca meu telefone. Oi, Thiago, eu sou Vanessa, eu trabalho com o Vildomar. Ele queria marcar uma reunião com você. Eu falei, beleza. Cheguei lá, falou, olha, Thiago, tem uma vaga para editor de texto. Não é para o vídeo, eu não tenho essa vaga para o vídeo. Falei, Vildomar, mas eu quero trabalhar com você. Você tem empresa aberta? Porque aqui você vai ser pessoa jurídica. Uhum. Eu falei, eu não tenho. Você pode abrir? Eu falei, posso, mas estou desempregado. Você tem certeza que você vai querer que eu abra? Porque depois você vai falar para mim que não tem a vaga, aí eu vou ficar com uma empresa aberta. Tem que pagar imposto. Pagar imposto e desempregado. Pois é.
Ele falou, não, pode ir porque daqui 15 dias você está aqui. Bom, 15 dias eu estava trabalhando na Record. Depois que o programa estreou, 30 dias eu estava apresentando um quadro que chamava-se A Chaleira Vai Apitar com a Fabiola Hypert. 3 meses Você depois... deu bem com a Fabiola? Amo a Fabiola, amo. É minha amiga de Eu frequentar gosto minha muito dela. casa. Eu acho ela muito boa. Ela... Apesar de ser criticada em redes Ela é sociais... mas não dá para ser unanimidade. Quem nunca pisou na bola? Você acha que eu nunca pisei? Também já pisei. A Fabiola já pisou, você já pisou, todo mundo. Somos seres humanos. O grande barato é falar... Só Deus. Eu errei, me desculpa, te peço perdão. O que a gente pode fazer para contornar? E também, se quiser processar, é um direito seu. Ô, Tiago, eu já vou para o intervalo. Calma, James. Você já se arrependeu de alguma notícia que você deu? Mas a gente vai saber disso no próximo bloco. Ou que prejudicou alguém, ou que é aquela coisa que você deitou a cabeça no travesseiro e falou, fiz, meleca. Mas a gente vai saber disso no próximo bloco, não saia daí, rapidinho a gente volta. Olá, eu sou Nícia Amorim, cabeleireira dos famosos e trabalho no Lohan Hair Celebridades. Você que está assistindo a Ana Karina Entrevista tem um presentão aqui no nosso salão. Marque o seu horário, agenda e vem aqui que a gente está esperando por você. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da Terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito: leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem. Governo Federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Voltamos com a Ana Karina Entrevista, hoje recebendo o grande comunicador que já foi feirante. Teve loja de açaí ou tem ainda? Já tive, Teve não tem loja mais. de açaí. 8 anos. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho da atualidade, né? O que anda acontecendo, o que já aconteceu na carreira do Tiago e também a situação de hoje e os sonhos, porque eu tenho certeza que ele, como eu, nunca deixou de sonhar. Conta pra mim, essa coisa de fazer fofoca é uma faca de 2 legumes, como diz o Lula. Um chamado odiado. Mas assim, você já se arrependeu de alguma coisa? Você já... Porque a gente às vezes pode falhar na apuração, pode falhar
no jeito que contam a história, porque um ponto e uma vírgula muda totalmente o contexto. Muda, e dependendo, porque a fofoca muitas vezes vem de uma pessoa amargurada. Pode vir de uma pessoa amargurada. E aí você tem que tomar cuidado para você não entrar no amargor dessa pessoa. Entendeu? Ah, não, porque ele estava... Então você tem que parar, analisar friamente, tentar procurar alguém dos dois lados, apurar e trazer, sem ranço. Se você trouxer com ranço, você traz com problema, esse problema vira processo, e aí dá todo aquele problema que todo mundo sabe. Você tem muito processo? Eu nunca já? tive nenhum processo, Olha com a graças a Deus. Eu acho que é pelo seu jeitinho, né? Tive uma de approach também. Eu mas... acho que você tem um approach bem diferente dos fofoqueiros de plantão, assim. É porque o artista é a nossa maior fonte, entendeu? Ele é a fonte do meu trabalho. Sem o artista eu não vivo, eu não existo. Esse personagem, esse papel que hoje eu faço na televisão, ele não existe se eu não tiver causos para contar dos artistas. Eles te passam, tem gente que te liga e fala assim, oh, Thiago, me ajuda, põe isso na mídia que eu estou precisando aparecer de alguma forma, olha, aconteceu isso. Já ligaram, assessor liga, artista, mas aí as pessoas também confundem, né? Porque não é porque eu conheço você, porque eu gosto de você, que eu vou deixar de omitir a informação. A informação está aí. Claro. Entendeu? Então, se eu não der, outro vai dar. Então, pera, calma. Então, assim, vamos separar. A amizade é uma coisa, minha profissão é outra. Se você não quer ser vista, não sai da sua casa. Se você não Faça quer... que nem eu, fique 9 meses dentro de um apartamento. Né? Não... Ué, é o jeito que você tem para não entrar nesse círculo da fofoca. Exatamente, porque assim, você escolheu, igual a Bárbara Paz. A Bárbara Paz não gosta de dar entrevista. Acha um direito dela, mas também acha um direito de nós, jornalistas, perguntarmos para a Bárbara Paz. Porque se você voltar ao tempo, Bárbara Paz é participante de reality show, não é um demérito. Ela quis ser famosa, participante de reality show, Sim. quer ser famoso a qualquer preço, porque ele vai para o reality Expõe show a vida. mostrar a intimidade, ele não vai mostrar o trabalho. Então, para quem não lembra, ela participou da Casa dos Artistas, namorou com o Supla, Ganhou foi para a debaixo Casa dos Artistas, não foi? Pois é, foi para debaixo do edredom. É. O Silvio investiu muito na carreira dela, deu todas as Marias para ela fazer, o que era a Thalia fazia lá as Marias. Aqui ele fez a trilogia, ela fez Sim. com o talento dela, mas eu não entendo essa coisa de depois de querer mostrar tudo, ah não, agora eu não quero porque eu estou na Globo. Que preguiça, Bárbara Paz. Se quisesse só viver da arte, faça teatro na Praça Roosevelt. Não faça novela, não faça meio de massa, Claro. não mostre sua cara para o Brasil. Sabe por quê? Porque infelizmente ou felizmente, isso é uma faca de dois gumes, como você mesmo falou. De 2 legumes, eu Né? falei. Eu usei 2 legumes. Eu usei o Lula. Mas isso é uma, né? Claro. Por quê? O cara da Praça Roosevelt, o ator da Praça Roosevelt, ele não gera interesse para a grande mídia. Tá? O que o cara do Acre quer saber do cara que faz teatro na Praça Roosevelt? Nada. Nada. Agora, a atriz da Rede Globo, que faz a novela das 9, todo mundo quer saber. Gente, é uma coisa tão, vamos dizer, consciente, assim. A fama te torna uma pessoa pública. E você vende sua intimidade. Claro. Você ganha mais, você ganha 50 mil para ser uma atriz, não só pelo seu talento, mas também porque a sua intimidade tem preço. E você vendeu a sua intimidade. É por isso que você ganha mais. Entendeu? Então as pessoas não conseguem compreender isso. Quais são... você não me respondeu ainda do deitar a cabeça no travesseiro depois de uma... Não, mas uma você sabe que notícia. eu não gosto de falar de doença. Não gosto. Não, porque doença é um negócio particular. Eu não gosto de falar de sexo, de sexualidade, que você faz o que você quiser com o seu corpo. Perfeito. Entendeu? Ué, o que pra mim interessa saber se você dorme com homem, mulher, cachorro, gato, papagaio. O problema é seu. Entendeu? Tem gente que adora. Eu não sou lençol da cama dos outros pra ficar falando. Agora, se você traiu sua mulher, esse aí eu já... Qual foi a história do Chimbinha, que já... Chimbinha e Joelma, que é a história do ano. É. Agora, a sua sexualidade, o que você gosta, o que você deixa de gostar, isso é um problema seu. Sabe? Ah, e o ator, não sei o quê. Tem colegas que fazem. Tá tudo certo. Cada um faz o que é melhor. Tem gente que faz fofoca. Sério, eu faço dando risada. É um estilo meu, é do meu jeito. Claro. Então a gente tem que respeitar as diferenças e nem por isso ele é mais ou menos profissional. Doença é uma coisa assim que
atinge a gente diretamente, né? Porque a gente está pensando, pô, que nem hoje, essa semana eu vi falando daquela atriz que tem esclerose múltipla, A Cláudia Rodrigues, né? Cláudia Rodrigues. Cláudia Rodrigues. E as pessoas falando muito mal dela, porque ela foi difícil de trabalhar, porque ela era uma pessoa arrogante, porque... Gente, nesse momento, eu acho que isso pode ser evitado. Acho que você não precisa nem falar dela. Você não gosta dela? Ela viveu momentos muito difíceis. Vai saber por que isso aconteceu na vida dela. A vida é um constante De repente, aprendizado. Ela passou por isso para mudar, para ser mais humilde. Agora, você voltar e começar a falar mal de uma pessoa que Porque passa... tem uma doença? É cretino da sua parte. Então, é egoísta. É isso que eu acho que as pessoas não têm sensibilidade. Né? Vamos nos pôr no lugar do outro. Você é famoso, né? Como é que foi ser... Falando em famoso, como é que foi o primeiro reconhecimento na rua? Muito bom, é tudo que a pessoa quer. Claro. Você faz televisão para ser reconhecido, se não fizesse televisão para ser reconhecido, você fazia show na sala da tua casa. Esse é o grande barato, né? Como, mais uma vez, porque eu tenho o Celso Portiolli como um grande ídolo, um professor, e hoje posso contar que é um amigo. E ele fala assim, Thiago, as pessoas lutam tanto, mas lutam tanto para dar o primeiro autógrafo, que aí depois que elas dão o primeiro autógrafo, elas colocam um óculos escuro e elas saem bufando, entendeu? Ai meu Deus, que dificuldade. Mas era tudo que a pessoa quis, era tudo que a pessoa batalhou. Foram anos e anos e anos de sacrifício para agora dar uma esnobada. Para que isso? Como é que foi para você? Ah, maravilhoso, adoro. Pô, é inesquecível. A pessoa pediu uma foto, pediu um autógrafo, entendeu? Hoje em dia pediu uma selfie. Ah, qual que é seu Instagram para eu te marcar? É muito legal ser reconhecido e graças a Deus isso tem acontecido com muita frequência, porque a Rede TV investe muito em mim, tem investido muito em mim, eu sou muito feliz de estar na Rede TV. Quanto tempo já de Rede TV? Eu vou completar 3 anos já. Nossa, já? 3 anos de Rede TV. Parece que foi ontem. Pois é, cara, pois é, e assim, a gente, essa é outra coincidência, né? Porque... como é que você chegou na Rede TV? A gente estava fazendo um programa na Jovem Pan, que era o Morning Show. O Zé Luiz me convidou. Ele fez durante muito tempo o programa na rádio, né? Na 89, o Balacobaco, aquela coisa toda. Inclusive, ele voltou com o Balacobaco. Mas o Zé, uma antiga namorada dele, a gente está mostrando agora. Aí, o Morning Show. Esse é o Morning Show. Você não mudou nada nesses 3 anos. Graças a Deus. Você melhorou, viu? Melhorou? Obrigado, Rede TV. Obrigado, Rede TV. Isso é a porta do SBT. Ô, Visão, você tava mais gordinho aí. Tava mais, mas olha! Tá vendo a barriga? Agora tem o doutor Dani César que me ajuda nas dietas, essa coisa toda. E aí a gente vai... Isso daí eu fui encontrar a filha do Silvio Santos, porque ela tava grávida. E aí eu fui lá na porta do SBT. Só que nisso daí, os seguranças do SBT eles chamaram a polícia pra gente. E aí foi uma maior confusão, porque a gente tava no meio da história. Aquele ali que passou foi o Juninho Bill fazendo um gesto obsceno para a nossa câmera. Aliás, deu muito o que falar. Sabe quando você mostra o dedo do meio? É um pecado, né? Porque profissional... É como agredir, né? Você questiona. Se a pessoa não quiser responder, vira as costas e vai embora. É um direito seu. É um direito seu não querer me dar entrevista. Cada coisa que me chocou, mas não é nem pelo artista e pelo jornalista, mas pelo ser humano. Pô, você não tem o seu trabalho, eu respeito o meu. Isso faz parte do meu trabalho. É pela mesquinhez do ser humano, né? Ó, essa é a Patrícia Bravanel, aí ela parou para falar sobre a gravidez. A primeira gravidez, graças a Deus, foi a primeira entrevista. Esse programa foi dirigido pelo Denis Salles e a produtora foi a Mila. E aí... Ó, o Zé. Zé, tu não envelhece também não, né? Desde Shop Tour, cara. Tá a mesma cara. Foram bons momentos. A gente viu bons momentos de Morning Show na Rede TV. Eu tô olhando lá. Muito bacana. Ó, muito bacana. Mas assim, a gente começa num projeto. De repente ele acaba, né? O Morning Show, por exemplo, foi uma concepção... Né? A Mônica Pimentel, que era diretora artística da Rede TV... Por onde anda a Mônica Pimentel está como vice-presidente dos canais, de um pool de canais pagos. Se não me engano, eu não sei se é da Discovery. Olha que legal. Enfim, é uma pessoa também que foi muito gentil comigo. Foi muito... Eu conversei com a Mônica uma vez e achei ela... Ela de se apaixonar. Ela de se apaixonar.
E aí ela queria o programa, ela escutava o programa e foi barato isso. Porque um dia, numa feijoada, a Mônica Pimentel vira pra mim, Thiago, eu tô gostando muito de você. Eu falei, Mônica, mas você tem me assistido lá na Record? Porque eu tava fazendo as matérias na Record, no programa da tarde. Ela falou, você tá na Record? Não, eu tô te escutando no Morning Show todo dia. E tô doida pra levar vocês lá pra Rede TV. Aí vem mais uma, né? Quantas pessoas já bateram no teu ombro? Eu tô feliz na Record, porque pela primeira vez um cara vestiu minha camisa, apoia meu trabalho, gosta do que eu faço. Que é o Vildomar. Eu não quero mudar, porque eu demorei tantos anos para conseguir, né? Agora eu vou mudar? Aí eu falei, bom, beleza. Aí cheguei na rádio, falei pro Zé, Zé, você não sabe o que eu encontrei. Encontrei a Mônica Pimentel, falou que tá doida para levar a gente lá pra Rede TV. Aí o Zé falou assim, aí ele olhou assim para mim, eu acho que ele já estava negociando. Né? Aí ele falou, beleza. Aí eis que um dia o Zé falou, gente, eu vou sair do programa agora, eu estou saindo da Jovem Pan porque assinei com a Rede TV e eles querem conversar com vocês. Quem era na época? Você, o Zé? O Zé, a Jana Rosa, a Dani Taranha e o Robson Nunes. Uma equipe, e eles queriam um elenco inteiro. Deliciosa de trabalhar. Maravilhosa, queriam um elenco inteiro. E aí nós fomos lá para a reunião na Rede TV. Eu, no primeiro momento, falei que não ia, porque eu estava muito feliz na Record, por esse problema de como eu já bati com a cara na parede, fui com muita sede ao pote de, eu quero trabalhar e as pessoas às vezes puxam o tapete. Eu falei, mas quem sou eu na fila do pão para falar que não devo ir? Eu vou escutar. Ouvir, né? O máximo que eu posso falar é muito obrigado. E aí a proposta foi interessante, o meu papel seria diferente, e a Rede TV me daria uma liberdade maior de trabalho, uma exposição maior. E aí a gente fechou. E aí, só que fechou só eu e o Zé, o elenco inteiro não foi. E aí a gente pegou novas pessoas. Aí entrou o Patrick Maia, que hoje está no Pânico, a Michele Machado, que era esposa do Robson Nunes, e aí fizemos um teste e, por ironia do destino, essa minha amiga que pegou, foi a Renata Del Bianco, e aí nós fizemos essa primeira turma do Morning Show. Depois passou para Muito Show. E aí mudou. Aí veio a Babi, a Andressa Urach e o Vinícius Vieira, que fazia o Gugu. Muito bom dia. E o programa já estava tarde. Da água pro vinho. Esse foi um dia... Esse já era o Muito Show. Que a gente já estava à noite. 6h51 da manhã, eu já pronto, lá na TV. Imagina a hora que eu saí de casa, que eu moro na Zona Leste. E aí eu fui atrás do meu ídolo. Silvio Santos. Exatamente. E aí, sem nada. A gente fala que nem todo mundo é unanimidade. Eu acredito que o Silvio Santos seja uma unanimidade. É só você ver quando os artistas da Globo vão no Troféu Imprensa. Os caras começam a tremer, ficam embasbacados, entendeu? Porque o Silvio Santos... A gente não acredita, ele existe, né? Claro. Thiago, ele existe, Thiago. Ele existe. Olha, simpático. Essa foi a primeira vez. Foi tranquilo. Foi uma coisa fácil. Olha aí. A gente ficou de campanha. E aí, isso foi aonde? Na Porta do Jazz. Tá. Na Porta do Adoro Jazz. Jazz, Elides, um beijo pra você. Abraço o Robson também, que é um craque. E tá bem na mídia bem, agora, né? Merece. O que é isso? Apresentadora Eliana? Está namorando o diretor da Globo. Ainda tá, né? Tá, então. Essa daí foi a segunda entrevista que eu fiz. A primeira que eu fiz com o Silvio era dia do aniversário dele. E a gente foi lá para eu fui entregar algumas coisinhas para ele. Algumas coisas que ele gostava. Porque o Silvio gosta muito de pudim. Fui entregar a palha de aço, porque a Iris falou que ele é um excelente lavador de louça. Aí fui entregar também para ele uma telecena com a Patrícia Bravanel, porque a Patrícia naquela época era a garota propaganda da telecena. E é claro que eu queria que ele... também no aniversário. Pois é, queria que ele desse uma raspada lá para mim, ver se ele conseguia um cascalho lá, porque onde o Silvio toca é ouro e dinheiro. Ele teve umas dificuldades aí, mas quem nunca, né? Mas a culpa não foi dele, pois né? Às vezes você confiar em algumas pessoas, dá nisso. Dá nisso. E aí o Silvio me recebeu muito bem. Eu fiquei até surpreso, né? Falei, como é que o Silvio... Aí ele me mostrou na hora, no relógio dele que fala, que ele compra relógio do camelô, né? Ele não compra relógio caro, não. Aí ele compra relógio caro. Que figura! Foi maravilhoso. E o Silvio existe, é um ser humano maravilhoso. Eu sou fã do Silvio Santos, eu amo esse cara. É um cara que poderia ignorar as pessoas. Não, ele não... Primeiro, assim, ele tem uma rede de televisão. Ele não precisa dar entrevista para a Rede TV, ponto. Ele
pode fazer o que ele quiser. Eu sou um sujeito novato. Ele é o Silvio Santos. Ele não precisa dar entrevista para um Foca. Isso é um exemplo para um monte de babaca que ignora. Eu não quero... Silvio Santos, desculpa. Gente. Gugu. O Gugu me recebeu na GGP, na produtora dele, dentro da GGP. Ele falou, Thiago, eu não quero mais que você fique aqui na porta. Quando você quiser uma entrevista comigo, quantas pessoas você vê querendo entrevista com o Gugu e ele não consegue? Thiago, você tem uma coisa, não é que você está na minha frente, você tem um approach respeitador. Por mais que você vá perguntar para é verdade que você está namorando fulano, você não chega de uma forma que a pessoa vai pensar, quer saber da minha... Você tem um jeitinho todo seu de tirar da pessoa algo até que ela não quer falar. Mas eu acho que existe jeito. É uma coisa sua. E tem muita gente que não consegue. Não estou criticando, acho que cada um tem um estilo. Seu jeito, Tem muita gente legal fazendo isso, mas você tem uma coisa de tirar das pessoas sem ela se sentir agredida, por pior que seja a notícia. E se você perguntar para mim como é, eu não sei te explicar. Eu vi isso numa entrevista como é, eu não sei te sua. explicar. Você tirou uma coisa inédita que a pessoa não assumiu para ninguém e você conseguiu com que ela falasse na maior naturalidade. Eu não vou me lembrar mais. Mas foi uma coisa bem que me chamou a atenção. É porque eu gosto, né? Eu gosto do que eu faço. Então, assim, o que eu não gostaria que, para mim, eu não posso fazer para os outros. Claro. Não sei o quê. Talvez eu não gostasse para mim. Então, como é que eu vou fazer isso para uma outra pessoa? Eu acho que essa é a premissa. Com certeza. Mas, assim, se você perguntar como é isso, aonde você aprendeu isso, como é que foi, eu não sei. Porque você não é a primeira pessoa que fala isso. É uma coisa muito maluca. As pessoas percebem isso. Qual a pessoa mais gostosa de entrevistar? Aquela que você fala assim, pode estar em toda a festa, você tem que falar com ela. Olha, as pessoas inesquecíveis, e que eu amei entrevistar, e que eu, se precisar, eu entrevisto de novo, claro que é o Silvio, claro que é o Gugu. O Gugu, cheguei pro Gugu, eu falei, Gugu, eu não acredito que você, né, você existe, porque, cara, eu mandei tanta carta pra você ir na minha casa, que era o tio Gugu na minha casa. Aí ele falou, jura mesmo, Thiago? Eu falei, Gugu, e você nunca foi. Eu achei que você ia me pegar lá no colégio, ia até minha casa, você ia bater na minha casa e eu não tá. Aí você ia me procurar no colégio, aí ia ter que pedir pra diretora, e aí era um colégio super rígido, essa coisa toda. Aí, assim, então essas pessoas que são grandes, são enormes, não desmerecendo as outras pessoas, mas assim, que parecem intangíveis, por incrível que pareça, foram as pessoas mais simples, as pessoas mais honestas nas respostas, e as pessoas mais acessíveis. É até díspare falar isso, mas pessoas longe, são grandiosas, mas simples. Então assim... Nosso tempo está chegando ao fim. Não é possível. Não, você tem que... Eu falo demais. Qual que é a fofoca da semana? A fofoca da semana? Você não vai sair daqui sem essa, né? A fofoca da semana. O que está em pauta, assim, que o povo está falando muito? A fofoca da semana tem uma apresentadora muito famosa, mas muito famosa, né? Ela já foi apresentadora em várias emissoras. Ela perdeu um anel, na verdade um anel não, um brinco de R$24 mil. Aí, como recompensa desse brinco, ela está disposta a dar um beijo na boca. Mas aí perguntaram, é um beijo na boca? Beijo. Daquele selinho ou é beijo? Beijo. O beijo, o French kiss, o beijo. Né? E ela é casada. E ela falou que está disposta a dar um beijão se devolverem o anel de R$24 mil. Eu tô quase parcelando R$24 mil para dar um beijo nela. Entendeu? Então essa apresentadora deve ser interessante. Olha, eu diria para você que ela já teve alguns namorados famosos, endinheirados, ela é morena e já teve gente que falou que ela tem 6 dedos. Jura? Não sei quem é. Você também não descobriu quem é não, né? Thiago, obrigada. Obrigado. Manda um beijo para Dona Maria. Vou ela mandar. fez um filho maravilhoso. Muito obrigado. Eu quero dizer que eu quero que você volte. A gente vai ter que você continuar quiser. esse papo. Quando você quiser. Quero agradecer a você, muito obrigada pelos e-mails, pelos tweets, pelo Instagram. E a semana que vem a gente vai receber o cantor Paulo Cremona. Quem não se lembra do Paulo Cremona na época do Ídolos? Ele vai contar toda essa experiência e agora uma nova fase na carreira dele. A gente vai ficar sabendo de tudo isso na semana que vem. Eu espero por você. Grande abraço e até lá.